Hoje vamos falar sobre os capítulos 15, 16 e 17 de Números. No capítulo 15 tem muitas coisinhas, muitos detalhes, mas o mais importante é ver a ênfase que Deus dá sobre o estrangeiro. Ele fala, vocês foram estrangeiros no Egito por 400 anos, vocês sabem o que é o coração de um estrangeiro, cuida bem do estrangeiro, trata o estrangeiro bem. Vocês foram estrangeiro, então vocês devem tratar o estrangeiro bem, devem ter a mesma lei por natural como para o estrangeiro. Não deve haver discriminação. Em nossos dias, onde tem toda essa polêmica sobre a imigração e essas coisas todas, imigrantes, é muito importante observar que Deus dá muito valor ao respeito e à não discriminação com estrangeiros. Ele também termina o capítulo 15 falando sobre colocar franjas na roupa para lembrar. Então sempre fala que é importante ter coisas que nos lembram a lei de Deus, o temor a Deus. Nós precisamos ter coisas em nossa vida diária para lembrar das coisas de Deus. E cita também aquele caso que nós já citamos em vídeos anteriores sobre o homem apanhando lenha e eles no dia de sábado e Moisés não sabia, consultou a Deus, ele falou assim, quem faz isso precisa ser apedrejado. E então havia essa interpretação viva de Deus das coisas que haviam já sido escritas. Mas o nosso tema principal hoje é essa rebelião de Datã, Abirão e Corá. E parece que o principal era Corá, que era levita. E veja bem, sempre os maiores ataques contra o ministério vêm de pessoas que estão mais próximas do ministério. Moisés fala isso com Corá. Fala, como Deus deu para vocês a honra como levitas e vocês querem mais ainda do que isso? E Corá estava dizendo, vocês se acham tanto, mas nós também somos santos, nós também podemos oferecer incenso. Veja como que a atitude natural do homem, a lógica natural do homem não é a lógica de Deus. Deus não é democrático, não é assim, não é cada um escolhe para si o que quer. Deus escolhe as pessoas. Arão não foi escolhido porque ele era bom, Arão foi escolhido porque Deus escolheu Arão, só isso. Não adianta tentar tomar o lugar de outro, porque Deus escolhe quem Ele quer, como Ele quer, e não é uma escolha democrática. Você não pode atribuir isso para si, você tem que ser escolhido por Deus. Isso fala depois em Hebreus, que Jesus foi escolhido como sacerdócio da linha de Melquisedeque, porque Deus escolheu. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ninguém se coloca nessa posição. Deus é que escolhe a pessoa e ai daquele que se levanta contra a escolha de Deus. Moisés, como sempre, cai com o rosto em terra, isso é prática dele, fica sempre o rosto sujo de pó diante de Deus. Mas agora esse homem manso, diante dessas coisas, ele é um pouco bravo também, sabe? Então a mansidão não quer dizer que você não, quando tem coisas injustas ou erradas ou que vão trazer consequências, então ele fala um pouco forte com Corá, e depois com Datã e Abirão. E ele, inclusive, fala com Deus contra Datã e Abirão. Ele não intercede por eles. Porque, gente, veja bem, a congregação toda não estava mais rumo à terra prometida. Tinha uma palavra de Deus que eles iam morrer no deserto. E, gente, é um povo que não tinha mais esperança, não tinha mais, e só vida no deserto, diariamente. Então, é um negócio que vai gerar rebelião após rebelião, murmuração após murmuração. Só tem o presente ruim e o futuro prometido por Deus por causa do pecado deles de murmuração, era para morrer no deserto. Então, a revolta, a sublevação da congregação contra Moisés era bem forte e Deus tinha que entrar em ação. E nós vemos aqui aquela pergunta que nós fizemos no vídeo anterior. Quando é certo desobedecer uma ordem direta de Deus? Gente, 2 vezes nesse capítulo, Deus fala assim para Moisés e Arão, sai da frente, sai do meio, que eu vou destruir essa congregação. Eles não saem. Deus falou para eles saírem para ele poder destruir a congregação. Deus estava bravo, nervoso e deu uma ordem direta. Eles desobedeceram a ordem direta de Deus, porque Moisés realmente sabia o coração de Deus e ele ficou lá intercedendo e não saiu do meio da congregação e rogou a Deus para ter misericórdia. Então, assim, é nessa hora que é possível desobedecer uma ordem direta de Deus, se você conhece a Deus a tal ponto que você sabe que Ele está falando uma coisa, mas na verdade não é isso que Ele quer. Então é isso que Moisés fez, Moisés e Arão fizeram. Só que, aí você percebe, Corá e os seus 250 foram oferecer fogo no incenso. Gente, a lição que nós tiramos aqui é o seguinte na Bíblia, fogo e incenso é perigoso, é bom e é perigoso.
O fogo de Deus acendeu contra aqueles murmuradores, o fogo queimou Nadab e Abiú, os filhos de Arão, quando ofereceram na hora errada, o incenso errado, e o fogo queimou aqui Corá e os seus 250. Então, assim, fogo de Deus é bom e é perigoso. Isso é essa lição que nós tiramos. E aí você percebe que na segunda vez, gente, nós falamos que o coração de Faraó é duro, mas olha como é duro o coração do povo de Israel. Eles viram a terra engolindo Datã e Abirão e suas famílias, a terra abriu a boca e o povo saiu correndo, engoliu as tendas, as famílias, os bens todos deles, sumiram, foram enterrados vivos. Um milagre assim, de Deus assim tão forte. E depois o fogo de Deus queimou Corá e os 250. Eles acabam de ver isso, no outro dia murmuram de novo. Gente, parece Faraó no Egito mesmo, hein? Coração duro. E aí o que acontece? Moisés e Arão correm lá para a tenda para ver o que vai fazer. E aí Moisés discerniu. Ele falou assim, a praga já começou. Deus nem esperou a gente sair, nem fez nada. Deus já está matando o pessoal. Ele falou para Arão, pega o incensário, pega o fogo e vai lá correndo. Arão é a pessoa escolhida de Deus. Ele não está indo fora da ordem de Deus. E Arão foi lá com o incenso e ficou entre os vivos e os mortos e parou a praga. Deus não mandou fazer isso. Deus não avisou eles que ia ter a praga. Deus não avisou o que estava acontecendo. Moisés teve discernimento. Ele falou assim, agora, se eu não agir, Deus vai cumprir o que ele está falando. E ele falou com Arão, vai lá correndo. Então o fogo do incenso pode queimar e causar mal e destruir, mas o fogo do incenso também pode curar e parar a praga. Ele ficou em pé entre os mortos e os vivos. Isso é sinal de intercessão na unção do Espírito Santo, sacerdotal. E aí ele parou a praga e as pessoas pararam de morrer. Então é uma coisa assim muito forte, uma lição muito maravilhosa. A última coisa que nós queremos comentar aqui é o seguinte. Parece aqui, em vários versículos, que a tenda de Corá e os filhos dele, a família dele, foi engolida pela terra também. Mas não pode ser, porque Corá é dos levitas e a tenda dele ficava em outro lugar. Datã e Abirão eram da tribo de Ruben. Então, quem foi engolido pela terra foi eles e as suas famílias. E Corá morreu no fogo. Mas a família de Corá, depois nós temos salmos escritos pelos filhos de Corá. Então, você precisa entender o seguinte, isso é muito importante você entender. Na leitura da Bíblia, cada palavra da Bíblia não é inerrante. Existem esses errinhos, porque dá de entender em vários versículos que Corá e sua família foram engolidos. Não foram. Depois você vai ver outros versículos mostrando claramente Datã, Abirão e suas famílias foram e os filhos de Corá não foram. Então, assim, juntando uma palavra com a outra, você consegue ver, e o sentido geral da Bíblia é totalmente preservado, apenas algumas pequenas discrepâncias que às vezes podem acontecer. A grande pergunta que nós temos para o próximo vídeo é: por que Deus proibiu Moisés e Arão de entrar na terra? O que eles fizeram que merecia um castigo tão forte, tão sério como esse?